Tá bom, vamos respirar aqui, porque eu vou falar pra caramba a partir de agora. Não vai ter introdução, porque o tema é aquele que tá na boca da Rede Lully, que hoje é mais Rede Lully do que qualquer outra coisa. Mais do que uma emissora jornalística, por exemplo. Sim, Rede Lully, enfim, o povo soltou a sua mão. 25 milhões, que não eram 25 milhões, e por fim podem chegar a 500 mil? Mais provável que a zero? E no meio dessa jornada alucinante de precisamos equiparar Dilma e Bolsonaro porque temos a fama de ter descondenado um corrupto e o Bolsonaro no máximo roubou o coração de meio Brasil. Eu vou me apropriar disso porque era irritante quando eles diziam isso, então acho que vai irritar eles também. Aconteceram algumas coisas que Gilmar Mendes usaria palavras muito específicas para descrever. A Justiça Federal ela tem que ser toda reformulada, que está vivendo uma imensa crise a partir deste fenômeno de Curitiba, que se nacionalizou. O juízo de Curitiba, nós vamos examinar, se tornou um juízo universal. Qualquer semelhança com uma procuratura soviética é mera coincidência. Mas nem precisamos ir buscar na União Soviética paradigma para isto. Bastava olhar o nosso AI-5, de 13 de dezembro de 1968. Na oportunidade eu assentei. Tenho a impressão, e isto eu fiz na presença do juiz Moro. Portanto, de quando em vez, um ou outro repórter diz: o ministro Gilmar Mendes já elogiou a Lava Jato. E já elogiei. E eu acho que o combate à corrupção é digno de encomios e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. Observado o devido processo legal. Não se combate crime cometendo crime. Qualquer semelhança com algum processo penal do regime autoritário, de um regime totalitário, não é mera coincidência. Mas antes de eu explicar para vocês nos mínimos detalhes, você sabe o que rolou somente nessa segunda-feira até que a pauta mudasse para Bolsonaro? Veja, problemas graves em biomas e greves no IBAMA. Clima de decepção marca a política ambiental do governo Dilma. Ou seja, ele não só não salvou as girafas da Amazônia, como bateu o recorde de queimadas do Pantanal, além de ter desprestigiado os funcionários que cuidam dessas áreas a ponto deles entrarem em greve. Já no Oeste, vimos que gastos do Dilma com viagens apenas em 2024 chegam a quase 700 milhões de bonoros, podendo inclusive ser maior, já que as locomoções e aeronaves da Força Aérea são protegidas por sigilo. No UOL, nós vimos que o desgoverno prepara mais uma medida para livrar os irmãos batistas da JBS, que delataram o próprio Dilma, de mais uma multa agora no valor de R$1 bilhão. No Estadão vimos que a gasolina sobe 20 centavos a partir de hoje e o gás de cozinha também, ficando R$ 3,10 mais caros nas refinarias. Então hoje mesmo a gente vai descobrir o tamanho do reajuste do bem no nosso bolso. No Globo nós ficamos sabendo que a reforma tributária pode taxar motoristas de aplicativos em 26,5%. Já a CNN nos contou que o Dilma admite que carne deve ficar de fora da cesta básica, ou seja, vai tomar um impostinho gostoso. A abóbora tá na cesta básica? Senão a picanha que virou abóbora também pode ser taxada. E o Dilma tinha falado que o frango não podia ser taxado? Mas vai, porque você piscou e o taxade te taxou. Fique esperto. Sobre a vitória da extrema esquerda na França, vimos Ricardo Noblat postando: abre aspas. Bem, agora só falta restabelecermos a guilhotina para aplicação em casos extremos. Fecha aspas. O jornalista do Metrópolis está dizendo que falta a guilhotina para os opositores dos políticos no poder aos moldes da Revolução Francesa. E isso no mesmo dia que eu vi o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, dizendo que ter opinião é diferente de querer eliminar pessoas, ao mencionar o que seria discurso de ódio. Noblat deu um belo exemplo, né? O cara falou que falta guilhotina para opositores políticos num jornal da mídia tradicional. E isso tudo um dia depois do sucesso que foi o CIPEC Brasil, onde o Milei ganhou a medalha 3I, imorrível, imbrochável, incomível.
Eu dou muita risada a nível quinta série disso, admito. E aí emendou com o fato que ontem o Milei não botou o pé na reunião do Mercosul, onde o Dilma estava e ficou todo doído. Vimos ele desdenhar, dizendo que o CIPEC era uma reunião antipovo, antissocial e antidemocrática. Dilma, antipovo são os seus eventos. Eu acho falta de respeito ao 9D falar falando, o pessoal tudo indo embora, um monte de gente agora. Olha aqui. Antissocial é a sua política fiscal e financeira a ponto de assustar até a sua SECOM não oficial. Ouçam. O ranking é maior, leva em conta 27 moedas, mas a gente selecionou ali as 5 mais e as 5 menos. Mas mesmo nas 27, brasileiro, mesmo nas 27, o real foi o que mais perdeu valor. Foi nas 27 nas que mais perdeu todo. valor aqui, ó, 27º de 27. Olha. Perdeu praticamente 15%, né? Se desvalorizou 15% em relação ao dólar desde o início do ano. Às vezes a gente está falando só de 24? 24. Até 24. ontem, tá? Porque hoje isso aqui já mudou. Já reduziu um pouquinho, claro. Mas é um dado estarrecedor. Você vê o real um desempenho pior, por exemplo, que o peso argentino, né? Que é uma economia em frangalhos, que tem uma enorme dificuldade de acessar dólares, de receber dólares, que está passando por um ajuste muito, muito grave. Antidemocrático é o post que a presidente do seu partido, Gleisi Hoffmann, fez no Instagram ao perguntar em que escala de Lênin você está hoje e indicar que você pode estar explicando para as pessoas porque a ditadura do proletariado é mais democrática do que a democracia burguesa. E aí colocar a localização dela como União Soviética. O que você tem é só recalque mesmo, porque... Fato político há 50 anos, eu nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ter chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito. E para completar, Putin, o aliado político do Dilma, resolveu explodir um hospital infantil, causando a triste perda de 37 vidas. Passamos o dia inteiro sem nenhuma publicação do Ministério das Relações Exteriores. Já que do Dilma eu não esperava nada mesmo. Aliás, a imprensa sequer o cobrou por isso. Mas eram quase meia-noite dessa terça-feira quando o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota sobre o fato e teve a pachorra de não citar a Rússia em nenhum momento. Certo tá o Milei de não chegar nem perto. E para completar, o Metrópolis nos contou que a Rede Lully virou traço de audiência, perdendo 38% dos espectadores em apenas um mês. E não foi só a Rede Lully, o Fantástico, maior atração da casa. Domingo passado teve o pior Ibope do ano. É isso que acontece quando a imprensa perde a credibilidade. Vira traço. Sem credibilidade, o povo some, o povo desliga. Sim, o povo desligou a Globo. E é fácil tentar justificar o abandono da audiência culpando os streams. Mas o problema é a linha editorial adotada pela emissora se colocando totalmente pró-Dilma, muitas vezes de forma constrangedora. Aí vira piada, vira meme, como nós vemos muito por aqui. E eu digo que esse ponto é extremamente relevante porque na tentativa de trazer pluralidade à emissora de pensamento único, os caras contrataram o Joel Pinheiro. A Rede Lully é tão extrema esquerda que contratou um cara de centro-esquerda para fazer oposição a ela mesma, na esperança que o público compre essa bagaça de narrativa. Que doideira! E assim seria mais uma tarde difícil para a Rede Lully ao ter que noticiar tudo isso que eu falei para vocês. Afinal, é o que se espera do jornalismo profissional certificado pelo Ministério da Verdade, né? Mas eis que surge o empoderado, o magnânimo, o supremo tutuzinho da justiça brasileira. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. E retira o sigilo parcial do inquérito das joias que se encontram em posse da União. Não porque a Polícia Federal as recuperou após uma perseguição, mas porque o Bolsonaro as entregou prontamente quando foi solicitado. Todas elas. E aí, meus amigos, foi festa nas redações. Não precisa mais falar do Dilma, agora tem conteúdo para falar do Bolsonaro. E aí? Começamos com todas as mídias tradicionais colocando em letras garrafais, falando em seus telejornais, assim, ao ponto do canto da boca dar aquela espuminha branca. Que Polícia Federal diz que Bolsonaro desviou 25 milhões de reais em joias.
para algumas horas depois a gente ter que ouvir isso aqui. A gente vê aí essa escorregada, né, da Polícia Federal em apontar um valor muito maior em relação ao que teria sido desviado. Cria uma grande confusão em cima desse tema. Uma escorregada, tipo, oh não, eu fiz um ops. A PF entregou um relatório final dizendo que são 25 milhões. Xande tirou o sigilo. A imprensa brasileira repercute a exaustão e depois aparecem dizendo... Ok. Houve um equívoco pela minha parte e agradeço a compreensão e lhe peço desculpa. Tá bom? Foi um equívoco. Houve um equívoco aí. O que dizer da justiça do nosso país, hein? E eu até poderia parar por aqui, só que não vou, porque Cláudio Dantas foi até o seu perfil no Twitter, que eu nunca vou conseguir chamar de X, para poder fazer um expose de um negócio que ele descobriu enquanto estava lendo as 2.000 páginas de suco de investigação da PF, que estava se sentindo bem Sherlock Holmes tupiniquense. A PF e o caso das joias. Como 25 milhões viraram 6,8 milhões e depois 478 mil ou zero? Aí eu fiquei curiosa, porque não era possível que a nossa gloriosa PF ia dar uma dessas de novo. Né? Olha o que o Dantas descobriu. Abre aspas. Shor, que é o delegado dos inquéritos do Xande, chega a cravar que os bens objeto dos atos de desvio e tentativa de desvio perpetrados pela associação criminosa com a finalidade de enriquecimento ilícito de Jair Bolsonaro somariam 4,5 milhões de dólares ou 25,2 milhões de reais, no câmbio de 5,56 do dia 3 de julho. Mas, no mesmo documento, a cifra é posteriormente revisada para cerca de um quarto do montante original, 1,2 milhão de dólares, ou 6,8 milhões de reais. Segundo o relatório de Shor, os valores de cada item foram estimados cuidadosamente pela perícia, mas se tratam de meras estimativas. Quando consideramos, por exemplo, os itens efetivamente vendidos, essas cifras caem ainda mais. Fecha aspas. E aí ele usou essa tabela para poder mostrar as estimativas de valores feitas pela Polícia Federal que o fizeram chegar ao montante de 6 milhões de reais. Só que ouvindo e lendo as matérias, você acha que o Bolsonaro teria vendido os presentes e embolsado 6 milhões de reais, certo? Errado! Aspas novamente para a descoberta de Cláudio Dantas. Segundo o próprio relatório da PF, a Precision Watches Incorporated pagou pelo Rolex Dated e pelo Patek Philippe de Bolsonaro um total de 68 mil dólares. Já a Seybold Jerry Building desembolsou pelo kit ouro branco exatos 18 mil dólares. Na prática, os assessores do ex-presidente amealharam ao todo apenas 68 mil dólares, ou 478 mil reais. Não se trata, naturalmente, de uma soma desprezível, mas está longe de se adequar à tese de desvios de bens de alto valor patrimonial. Talvez por isso, Shor, o delegado dos inquéritos do Xande, evite mencioná-la com destaque merecido em suas contundentes conclusões. Fecha aspas. Ou seja, se essa transação realmente aconteceu, ela não foi no valor de 6,8 milhões e sim de 478 mil. E então Dantas conclui. Abre aspas de novo. Diante do baixo valor e considerando que todos os itens foram recuperados e devolvidos à União, resta evidente o exagero da PF ao tentar enquadrar criminalmente Bolsonaro. Se o ex-presidente resolveu vender seus presentes em vez de dispô-los para uso pessoal, como fez Lula, por que a abordagem de infração administrativa adotada no caso do petista está sendo substituída por acusação de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa? Seria menos ou mais imoral, em vez de vender tais peças, escondê-las num cofre em nome do filho ou armazená-las num galpão bancado pela mesma empreiteira que reformou o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia? Fecha aspas. Cara, quando esse tipo de coisa acontece e vem acontecendo bastante ultimamente, você fica meio incrédulo e tende a acreditar somente no que você vê. E você sabe o que eu vi depois de tudo isso? Um festival de horrores, que também pode ser chamado de vergonha alheia. UOL. Bolsonaro gastou R$ 1.900 em casa lotérica em abril de 2023. Indica PF.
Meu Deus, prendam esse homem imediatamente! Como ele ousa jogar na loteria? Onde que esse mundo vai parar? Pix pra Michele, compra de pão e lotérica. A planilha de gastos de Bolsonaro, segundo a Polícia Federal. Pix de 6 mil pra esposa? Compra de pão? Bolsonaro está louco? Agora essa aqui do Globo foi sensacional. PF afirma que venda de joias pode ter custeado despesas de Bolsonaro nos Estados Unidos. Vamos entender aqui. PF afirma que pode? Tipo, pode ser que sim, pode ser que não, mas PF afirma que pode? Acho que se a Cíntia Chagas lê isso, ela desmaia. Bolsonaro se manifestou sobre essa sessão de constrangimento jornalístico. Abre aspas. Gasto em casa lotérica. Quando acumulo um alto valor na Mega Sena, costumo fazer uma fezinha. Geralmente são jogos de R$5, de 6 dezenas ou R$35 para 7 dezenas. Acumulando, repito os jogos. Foi isso que aconteceu em abril de 2023. A PF foi para cima da pessoa que eu havia repassado os R$1.900 via Pix, sem saber que ela era o dono da lotérica. Os 1.900 são múltiplos dos valores desses jogos. PF, continue investigando meus Pix, certamente encontrarão um repasse de 100 mil, entre outros de menor valor. Só espero que preservem o nome das beneficiárias por questão humanitária. Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas. Beleza? Vai lá, PF! Conta para todo mundo que Pix é esse de cenzão do Bolsonaro? Ou a gente vai falar só de pão e manicure da Michele? Mas tá, vamos pular esse momento trapalhões direto para a estratégia para condenar Bolsonaro. E quem nos conta isso é o Marcelo Godoy do Estadão. Porque hoje em dia tá tudo na mídia. A corda do STF no pescoço de Bolsonaro no caso das joias e o acerto de contas com os generais. STF deve retomar a análise de caso que muda entendimento sobre foro privilegiado, o que pode fazer Bolsonaro ser julgado pela corte. Novos oficiais generais devem ser enquadrados no caso do golpe. Então, todo jurista que não é militante sabe que Bolsonaro não tem foro privilegiado e não deveria estar sendo julgado pela Suprema Corte. Assim como um monte de outras pessoas. Isso aí é o que estão chamando de prerrogativa do acusador, não do acusado. Para resolver essa questão e impedir que a defesa do Bolsonaro possa dizer que tá no CEP errado, a matéria nos conta qual o plano do STF. Sim, eles têm um plano. Em 2018, o STF determinou que o foro privilegiado valia apenas para políticos em exercício de seu mandato. Mas, em abril desse ano, eles decidiram rever isso aí e colocar em votação uma nova percepção, a de que todas as pessoas que já foram políticos, inclusive as que renunciaram, foram cassadas ou não foram reeleitas, devem ficar com a Suprema Corte. Para surpresa de ninguém, já tem 6 votos a favor da proposta. Essa mudança de entendimento visa, segundo a matéria, impedir que a defesa do Bolsonaro alegue que o STF não tem competência para julgar o caso. E isso me lembrou muito, mas muito, que em 2016 o Supremo votou pela prisão após segunda instância. E aí em 2019, depois que o Dilma foi preso, eles mudaram de ideia e o Dilma foi solto. Agora, em 2018, eles queriam só os políticos em exercício com foro no STF. Só que, segundo a matéria, devido a essa situação aí, eles vão mudar de ideia de novo para assegurar que o processo do Bolsonaro fique na corte e que eles mesmos possam julgar. E como eu não sou doida, eu vou dizer que isso é democrático pra caramba! Super coisa de democracia pujante. E aí você pode se perguntar como nós saímos do caso do suposto golpe Tabajara para acelerar a questão das joias. Ah, mas o Estadão responde. Abre aspas. A Polícia Federal e Alexandre de Moraes escolheram a dedo a ordem dos indiciamentos de Jair Bolsonaro, de olho no principal argumento de defesa do ex-presidente. Era preciso acusá-lo de se apropriar de joias e de falsificar a caderneta de picadinha antes de responsabilizá-lo pela tentativa de golpe em 8 de janeiro. Fecha aspas. O Moro foi considerado suspeito por trocar ideia com a galera do Ministério Público, mas é super de boa um jornalista contar pra todo mundo que o juiz do caso combinou com a Polícia Federal a ordem que as coisas seriam feitas, segundo a matéria, para esvaziar a defesa do acusado. Tá certinho.
A sensação que eu tenho, e aí é só a minha opinião, é que eles querem fazer a população acreditar que o Bolsonaro é um ladrão de joias, portanto, um corrupto, equiparando-o ao Dilma e assim diminuindo o impacto perante ao povo numa tentativa de prendê-lo pelo 8 de janeiro. Essa é a minha avaliação. E a sua? Qual é? Agora a PGR tem 15 dias para aceitar a denúncia da PF, pedir novas diligências ou arquivar o inquérito. Se bem que a PGR já pediu vários outros arquivamentos que simplesmente não aconteceram porque forças superiores não quiseram, não estavam afim. Então, para saber o que vai acontecer, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E galera, eu sei que é chato, mas eu sempre deixo pro final para não atrapalhar o vídeo. Não é fácil estar na trincheira, a gente fica bem exposto. Mas isso é um detalhe porque foi o que eu escolhi fazer baseada única e exclusivamente naquilo que eu realmente acredito. E eu acredito que em algum momento tudo isso vai ser revisto. E eu acredito que nós estaremos lá para contar a história exatamente como ela aconteceu. A gente só tem que aguentar de pé. Portanto, se você quiser e puder ser meu parceiro de trincheira, considere entrar para a família e assinar o teatualizei.app, site que você paga 10 bonouros por mês e financia os conteúdos aqui do canal e os exclusivos lá da plataforma. Vocês não imaginam a diferença que isso faz para mim. Para a galera do Android já tem aplicativo. Portanto, se você já está na família, muito obrigado. Se ainda não, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês o que a mídia tá se corroendo para acontecer. Essa situação dos presentes e o indiciamento vai ter o efeito esperado pela PF de fazer a população soltar a mão do Bolsonaro? Ou o povo vai encarar como uma perseguição política onde ele é a vítima de um sistema que o detesta? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!